Acredito que muitas pessoas ligadas a movimentos sociais em discussões nas redes sociais já devem ter ouvido a seguinte frase: fique quieto, esse não é o seu lugar de fala. Ou já deve ter lido textos criticando a teoria sem base alguma, com o único intuito de criar polêmica vazia. Não se trata aqui de diminuir a militância feita no mundo virtual. Ao contrário, mas de ilustrar o quanto muitas vezes há um esvaziamento de conceitos importantes por conta dessa urgência que as redes sociais geram. E é com essa pedrada que a gente começa o vídeo de hoje. E aí, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Luísa e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Comunicólogos. E hoje a gente vai falar sobre esvaziamento de conceitos. Eu tô querendo gravar esse vídeo já tem mais de um ano, para falar a verdade. Uma das minhas inspirações foi um vídeo que a Nathalie Neri gravou, que é uma influenciadora que eu admiro bastante há bastante tempo. Ela é uma referência para mim. E desde que ela gravou aquele vídeo, me acendeu assim, uma inspiração. Alguns argumentos que ela deu, eu percebia que seria legal eu, como comunicadora, dar minha visão também em relação às redes sociais e como elas contribuem para essa questão do esvaziamento de conceitos. Só que eu fiquei muito insegura nesse tempo, porque, primeiramente, a internet é um lugar muito doido. Gente, as pessoas são muito insuportáveis, sabe? Eu tentei ser gentil, mas não dá para ser gentil. As pessoas são muito insuportáveis na internet. São muitos contextos diferentes. É muito difícil também analisar alguma coisa no ambiente virtual, justamente porque cada grupo de pessoas da internet vai entender uma coisa de uma maneira completamente diferente. Então, esse vídeo é meio que uma tentativa de tentar entender o que caralhos está acontecendo e por que caralhos está acontecendo, né? A partir desse viés da comunicação digital também que eu tenho, que é onde eu acho que eu posso acabar sendo útil para essa conversa. E uma insegurança que eu tinha também, uma outra insegurança no caso, é que eu não quero que nenhum argumento desse vídeo aqui seja usado para minimizar a importância de movimentos sociais. A moto passando, gente, eu moro em avenida, fazer o quê? Mas, enfim, eu não quero que nada do que eu falar aqui nesse vídeo seja usado para minimizar a importância de movimentações sociais. Não sei se vocês perceberam, mas eu sou uma mulher negra, então eu teria que estar no mínimo maluca para falar que movimento feminista não presta, que movimento negro não presta, sabe? Se eu tô aqui fazendo alguma coisa e tendo direitos mínimos, é porque uma galera teve que ser muito mais foda do que eu e superar coisas que eu talvez nem consiga imaginar o quão difícil seja para que eu estivesse ocupando um lugar que às vezes é um lugar meio que mínimo, sabe? É para que eu simplesmente possa existir, por exemplo, sem ser escravizada ou sem apanhar do meu marido. Então, assim, né, eu acho que eu teria que estar no mínimo maluca para desmerecer esses tipos de movimentações. Então, eu acho importante começar esse vídeo com esse limite estabelecido e com essa frase que eu li também, justamente para que vocês entendam de que lugar que eu estou falando. Vocês entendem essa referência depois, porque eu sou muito de referência. Enfim, agora a gente vai para a argumentação de verdade. Como eu falei aqui nessa introduçãozinha, a inspiração para eu gravar esse vídeo surgiu a partir da Nathalie Neri, a partir de um vídeo que ela gravou que se chama Palavras que a Internet Estragou. Basicamente, nesse vídeo, ela pediu para alguns seguidores enviarem para ela no Instagram palavras que eles estavam cansados de escutar. E aí, essas palavras que esses seguidores mandaram para a Nathalie muitas vezes tinham a ver com o cunho político, né? Então, entraram palavras como feminismo, empoderamento, lugar de fala. O que eu achei muito interessante nesse vídeo dela é que ela deu a visão dela de cientista social. E não só como uma cientista social, por exemplo, bacharelada, mas como ela fez licenciatura, tá? Eu não sei como é que fala a pessoa que fez licenciatura, mas ela fez licenciatura. Então, ela tem habilitação para dar aula, então ela tem essa vivência de sala de aula e de curso também, né, que ela fez.
E eu achei muito interessante essa visão dela, e a partir disso eu me senti inspirada de dar minha visão como comunicadora. Enfim, né, a galerinha lá legal mandou as palavras para ela analisou e ela percebeu que eram palavras de cunho político e ela enxerga que isso tem dois lados, esse tipo de cansaço, um positivo e um negativo. O positivo, na visão dela, é que as pessoas terem cansado de escutar essas palavras, é porque essas discussões estão acontecendo, então, e essas discussões precisam acontecer, então esse é um lado positivo na visão dela. Eu não concordo, mas enfim, depois a gente fala melhor sobre isso. E um lado negativo, que é que essas palavras estão sendo esvaziadas, né? E eu concordo em partes com essa argumentação dela, porque eu não vejo como uma coisa separada as discussões estarem acontecendo e as palavras estarem sendo esvaziadas. Eu acabo vendo como tudo como algo esvaziado. Mas enfim, por que eu tenho essa visão? Para a Nathalie, essas palavras estarem sendo esvaziadas é meio que um indicativo de que o nosso processo de aprendizagem ele está tendendo a ser superficializado pelas plataformas digitais. Isso acontece por conta da forma que a gente aprendeu a consumir conteúdo aqui no ambiente virtual. E aí que eu acho que eu posso contribuir um pouquinho assim na discussão. Para quem não sabe, eu me formei em jornalismo em 2022. Eu estudo e trabalho com mídias digitais desde 2019. Eu sei que assim, eu não sou nenhuma especialista, não sou nenhuma especialista. Quem sou eu? Exatamente, quem sou eu? Mas algumas coisinhas eu sei, algumas coisinhas eu sei. E eu acho que eu posso contribuir com isso. A partir dessa minha trajetória de estudos e vivências com as mídias no geral, para falar a verdade, eu acabei percebendo que cada mídia tem a sua limitação, ela tem uma proposta, ela tem uma potencialidade, mas ela tem as consequências da sua limitação. Isso impacta diretamente na estrutura das mídias. No caso das mídias sociais, a principal proposta é a difusão de informação de uma forma rápida e prática. E para isso não rola textão, né? Inclusive, às vezes nem cabe textão. Às vezes nem cabe, né? 150 caracteres do Twitter? Não cabe textão às vezes. E aí, com isso, gente, é muito comum que quando algum criador de conteúdo tá fazendo um post, muita informação vai acabar ficando de fora, mas tipo assim, muita informação mesmo. Eu, como criadora de conteúdo, eu preciso fazer certas escolhas para que o meu texto faça sentido e que alguma mensagem seja passada. Então não dá para ficar falando sobre tudo. Primeiro porque é humanamente impossível, em qualquer mídia, uma pessoa só jamais vai conseguir dar conta de todo o conhecimento do mundo, e isso, ok, mas nas mídias sociais isso é ainda mais limitado. Só para vocês entenderem mais detalhes do que eu estou falando, eu vou dar um exemplo do que acontece no meu dia a dia como criadora de conteúdo. No caso, eu trabalho numa agência de marketing aqui da minha cidade e eu tenho alguns clientes que são advogados. E aí, qual que é o babado dos advogados? Bom, muitas vezes eu preciso fazer postagens que são mais informativas, né? Que tem a ver, às vezes, com alguma mudança da lei, ou então com alguma lei que é antiga, enfim. E aí eu preciso tomar como base, eles inclusive mandam pra gente fontes que são portais jurídicos ou a Constituição. E esses locais, né, na internet, eles estão numa linguagem que é mais técnica. E aí quem está acostumado com aquela técnica, no caso as pessoas do meio jurídico, elas vão entender. Aí no caso, como eu trabalho com o marketing desses advogados, a minha intenção é atingir o máximo de pessoas possível. Se uma parcela das pessoas não entender aquilo que eu estou falando, isso significa que elas não vão se envolver com a marca, então tem uma chance menor delas pensarem na marca do meu cliente para fazer a contratação do serviço. Então eu preciso falar de um jeito que seja mais acessível. E essa é a primeira mudança que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer uma adaptação da linguagem para que o meu público-alvo entenda do que eu estou falando. Agora, uma outra parte que eu acho que é bem desafiadora do meu trabalho.
Uma coisa é o texto que está lá na Constituição ou então em alguma decisão legal que eu preciso usar de base para produzir conteúdo. Outra coisa é meu post de Instagram. Na Constituição você pode mandar um textão. No Instagram, gente, não. No Instagram, não. De novo, o objetivo é fazer com que o máximo de pessoas acessem o meu conteúdo. O meu conteúdo, ele não precisa ser só atrativo no jeito que eu escrevo, mas também ele precisa ser visualmente atrativo até, porque, por exemplo, se eu colocar um blocão de texto e ficar só aquele blocão de texto, só das pessoas olharem, isso a gente estuda na faculdade, tá? Então a gente aprende na faculdade de jornalismo, tanto no Instagram quanto na hora de fazer artigo jornalístico, qualquer matéria de jornal, a gente dá preferência por parágrafos curtos, porque dessa forma fica visualmente mais agradável para o público. Eles vão entender que eles não precisam fazer uma leitura tão extensa e monótona. Eles vão precisar fazer uma leitura mais leve, rapidinha, sabe? Tem esse apelo visual também da escrita. E eu vou ter que reduzir aquele textão de 2.000 caracteres num textinho de, sei lá, no máximo 4 parágrafos para o Instagram. E ainda vai ser muito. Para os padrões do Instagram, claro. Então, é óbvio que muita informação importante vai acabar ficando de fora. E eu estou explicando isso porque eu quero falar de um contexto de criação de conteúdo ética. Essas coisas, elas acontecem, elas são normais e meio que não tem o que fazer. A gente precisa fazer isso para poder passar a nossa mensagem, nós comunicadores, criadores de conteúdo no geral. E é justamente por conta disso que eu acho a estrutura das redes sociais extremamente limitadora. E está ficando cada vez mais limitadora, né? Há pouco tempo atrás, o Instagram teve uma mudança bem significativa, né, no quesito da proposta da plataforma, que antes o foco era mais fotos e agora o foco está mais em relação aos Reels, porque o Instagram ele tá batendo agora, né, de frente com o TikTok e ele acaba privilegiando a questão dos vídeos curtos, né? Então, cada vez mais a estrutura vai ficando cada vez mais limitada e espaços pequenos de informação dentro das mídias sociais. Isso acontece também aqui no YouTube com os Shorts, enfim, né? Várias mídias. Eu sei que não existem só esses tipos de mídias sociais, mas essas são as principais e são delas que eu tô falando. É bem um contexto de criação de conteúdo em que muita informação ficou de fora. E tem algumas soluções sim, porque eu como criadora de conteúdo, várias vezes eu pego e a informação que eu acho legal que ficou de fora, o que o cliente acha legal que ficou de fora, eu pego e posso fazer uma sequência de story, eu posso pedir para o cliente gravar um reel sobre o assunto, o próprio cliente pode fazer isso, dá para fazer post de carrossel, enfim, tem uma infinidade de possibilidades de produção de conteúdo e de técnicas que a gente tem para multiplicar esses conteúdos. Um conteúdo ele pode virar vários, se a gente souber aproveitar as informações que a gente tem. Só que isso não garante que a pessoa que viu o conteúdo A, ela vai ver o conteúdo B. Então, não necessariamente a pessoa vai ter acesso à informação completa, né? A gente está muito acostumado com esse consumo de conteúdo rápido e dinâmico e é muito fácil a gente se cansar na terceira linha do texto que a gente ia falar terceiro parágrafo, mas terceira linha a gente já está cansado e não quero mais ler. Porque o nosso cérebro ele está sendo condicionado dessa forma, porque são esses estímulos que ele tem recebido a maior parte do tempo com as redes sociais. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo um estudo que fala sobre essa questão de como as mídias sociais têm influenciado na nossa capacidade de foco e aprendizado, principalmente comparando as gerações mais velhas com as gerações mais novas. Enfim, eu falei sobre toda essa questão do condicionamento do cérebro, porque, ao meu ver, isso não tem a ver apenas com a forma como a gente está aprendendo a consumir conteúdo, mas sim como a forma que a gente está aprendendo no geral. Porque é aquilo, a gente lê um post, se sente 100% informado,
sabe, no fundo a gente sabe que o post ele é limitado a essas coisas, só que o que fica no inconsciente é esse sentimento de que a gente está 100% informado porque leu uma thread feita pela nossa influenciadora favorita no Twitter. E é aquilo, né? Se você leu aquela thread e se sentiu super bem informado, você acaba tendo a tendência de achar que aquele recorte de informação que é extremamente recortada é o todo. Talvez conscientemente a gente saiba que não é, mas de novo, no inconsciente como é que fica? Além do que eu já citei aqui, eu acabo enxergando também mais duas problemáticas em relação ao esvaziamento de conceitos, né? Primeiro, que é a criação de valores rasos, né? Por conta de todo esse processo de aprendizado e esse sentimento de se sentir 100% informado. E o segundo, que eu acho que é o pior, assim, é a ridicularização de movimentos sociais. É que eu não estou falando de fazer piada, eu estou falando de ridicularizar mesmo. Ao ponto das pessoas acharem que certas discussões são perda de tempo. De exemplo, eu posso citar o conceito de lugar de fala popularizado pela filósofa Djamila Ribeiro, né? Eu confesso que a Djamila, ela é uma pensadora que eu tenho sentimentos conflitantes, porque da mesma forma que ela é muito importante para o empoderamento de mulheres negras, e ela fala coisas extremamente relevantes, ela tem livros muito bons, tem umas outras coisas que eu acabo ficando meio... Enfim, eu sei que eu não tenho relevância, mas como eu sou pobre eu tenho medo, então eu não quero ser processado. Enfim, eu acho que quem tá ligado nas polêmicas e fofocas da internet e é fofoqueiro e é também estudioso, sei lá, de alguma forma e gosta de fofoca inteligente, já entendeu do que eu tô falando. Esse conceito, ele foi popularizado aqui no Brasil por conta dela, né? Eu não sei exatamente se foi ela que cunhou, mas eu sei que foi popularizado por conta dela. Quando eu fui me informar sobre esse conceito para poder gravar esse vídeo, as próprias falas da Djamila me remeteram muito a ponto de vista, como lugar de fala sendo algo parecido com o ponto de vista que uma pessoa tem em relação a determinado assunto, né? Só que no caso de lugar de fala, a gente não está falando só sobre eu penso A e você pensa B. Está falando de uma questão de localização dentro de uma estrutura de poder. Mais uma vez, dando um exemplo da minha vida real, eu sou uma mulher negra e quando o assunto, por exemplo, é racismo, o meu lugar dentro dessa estrutura de poder é o lugar de uma pessoa que é afetada negativamente pelo racismo. Se eu fosse uma mulher branca, o meu ponto de vista seria o ponto de vista, ou seja, a minha localização dentro dessa estrutura de poder seria a de uma pessoa que é beneficiada por esse tipo de estrutura. Afinal de contas, para quem não sabe o que é racismo, é uma estrutura de poder que foi criada única e exclusivamente para beneficiar pessoas brancas a partir de uma visão eurocêntrica. Esse é o contexto histórico dela. Não é para beneficiar gente negra, não é para beneficiar pessoas mestiças, não é para beneficiar asiáticos, indígenas, não. Foi criado, o contexto histórico é o contexto de beneficiar pessoas brancas. Então não existe racismo reverso, tá? Ai, Luísa, mas e se eu for uma pessoa branca que não é racista? E se eu for uma pessoa branca, que é antirracista, você está dizendo que todos os brancos são racistas? Sim, brincadeira. Gente, meu namorado é branco, eu posso fazer esses tipos de piada, tá? Eu tenho lugar de fala. Mas enfim, agora falando sério, tudo que eu tô falando aqui em relação a essa dinâmica de poder do racismo, não é em relação a crenças pessoais. É uma estrutura que existe independente daquilo que eu acho certo ou que você acha certo. Então, ela vai, mesmo se eu fosse, por exemplo, uma pessoa negra escrota, que de certa forma quisesse algum benefício do racismo e que, ai, nossa, eu só quero ser inserida nesse sistema racista, mas os outros negros que se fodam, isso ainda me machucaria, isso ainda me faria mal.
E se você, por exemplo, é uma pessoa branca e acha que racismo é a coisa mais escrota do mundo, você ainda assim é beneficiado por isso, porque isso não está sobre o meu ou o seu controle. É um contexto que existe e que foi, né, feito antes da gente sonhar, antes dos nossos pais sonharem em existir. Falando dessa questão de estrutura de poder, uma coisa que esse conceito de lugar de fala acaba me trazendo bastante é sobre do quanto é importante a gente entender determinados tipos de estrutura e onde a gente se localiza nelas para que a gente possa traçar estratégias para combater elas se a gente não concorda, para que a gente primeiro se torne pessoas mais conscientes em relação a essas influências que a sociedade tem sobre nós e também para que a gente possa agir de uma forma combativa para aquilo que a gente não gosta. Porque, por exemplo, se você é uma pessoa branca e não concorda com o racismo, mas mesmo assim é beneficiado por ele, mas você não quer ser beneficiado, quando você entende essa questão desse lugar e essa dinâmica, você tem oportunidade, se você quiser, será que quer? Mas se você quiser, você tem a oportunidade de intervir, de ao invés de você ser parte do problema, você ser o hack do sistema. Não mais para essa questão de lugar de fala como algo semelhante a ponto de vista, qualquer pessoa pode ter um ponto de vista sobre qualquer assunto, né? Mas, de novo, o lugar de fala tem uma relação com uma dinâmica de poder. Só que o que a gente vê na internet não é as pessoas falando sobre isso. Elas falam, fica quieto, esse não é o seu lugar de fala. Se você não é negro, você não pode falar de racismo. Sendo que eu acho que é algo completamente injusto. Porque não foram pessoas que são racializadas de modo geral que criaram essa putaria chamada racismo. Foram pessoas brancas, sabe? Quem tem que resolver esse BO é elas. Não é a gente, não é tacar a bosta. É tipo assim, uma comparação. Cheguei na tua casa, caguei em cima da sua cama e ainda tive a audácia de tacar na tua cara. E aí eu falo limpa. E aí você fica puto comigo, obviamente. Você tem todo o direito de estar puto. Afinal de contas, olha literalmente a merda que eu fiz. Aí eu falo, não vou limpar. Quem vai limpar vai ser você. Pego, até faço questão de pegar um baldinho, sabe, um paninho, um perfuminho pra passar depois, o álcool. Até posso fazer isso, mas quem tem que resolver a bosta, quem tem que limpar toda a cagada que eu fiz, é você. Você acha isso justo? Eu não acho justo, inclusive acho muito nojento. Então, assim, eu acho que a gente não pode ser desonesto. Tirar a responsabilidade que pessoas brancas têm sobre um problema que elas criaram e que elas são beneficiadas. Eu não acho isso certo. Então, fiz uma comparação aqui meio esdrúxula, mas eu acho que funciona, porque ninguém quer levar bosta na cara. Assim como nenhuma pessoa negra gosta de ficar sofrendo racismo, né? E aqui, galera, eu não estou falando que uma pessoa branca pode falar o que é racismo. Não tem como você falar de uma coisa que você não viveu. E aí eu tenho uma provocação, gente. Quando as pessoas elas não têm dimensão do conceito, do que ele significa e representa, e acha que o debate não é para elas, porque esse não é o lugar de fala delas, quem sai ganhando nessa história? Aí, gente, eu vou contar uma fofoquinha. Teve uma certa ex-BBB aí que ela, digamos que ela foi acusada de racismo dentro da casa. E aí ela foi perguntada sobre isso em entrevistas e tal. E a boneca falou que ela não podia falar sobre isso, porque senão era o lugar de fala dela. Eu espero que vocês tenham entendido o quão absurdo esse tipo de situação é, né? Um conceito que foi popularizado por uma mulher negra, sendo usado por uma racista, para ela não se responsabilizar pelo próprio racismo. Eu acho que alguma coisa está errada. Enfim, qual que seria a solução ideal para mim? Primeiro, uma regulamentação das mídias, né? Mas assim, uma regulamentação que seja pautada nos interesses
do povo, pautado em éticas e etc. Porém, eu não acredito muito nessa possibilidade, não. Eu não acho que o pessoal tenha tanta ética assim. Eu não sou meio cética com política, confesso. Outra coisa que seria interessante seria uma mudança na estrutura das mídias digitais, né, que fosse um ambiente que estimulassem mais comportamentos saudáveis do que nocivos, mas isso também não vai acontecer, porque afinal de contas a estrutura do jeito que ela tá assim porque ela é lucrativa para os grandes CEOs de mídias sociais. Então, bora tirar o cavalinho da chuva. Mas o que eu acho que dá para fazer por enquanto é uma conscientização a respeito dessas questões estruturais das mídias sociais e desenvolver ferramentas de enfrentamento para isso. Nesse tempo, assim, trabalhando com redes sociais e criando e consumindo conteúdo, eu acabei desenvolvendo algumas ferramentas assim que tem feito muito bem para a minha saúde mental e para os meus processos de aprendizado. Uma coisa que o pessoal do meio da educação midiática fala muito é a questão sobre consumir conteúdos de fontes confiáveis. Claro que isso é importante, eu concordo, mas eu acho que é insuficiente. Não basta a gente consumir conteúdos de fontes confiáveis e de pontos de vista diferentes para a gente romper com todas as questões e problemáticas que as bolhas das mídias sociais geram. A gente precisa consumir de mídias diversas também. Quando eu falo de mídias diversas, eu estou falando de conteúdos tanto dentro quanto fora do ambiente virtual. Para quem não sabe, por exemplo, livro é uma mídia. Quando eu comecei a notar essa questão de esvaziamento de conceitos em mim mesma, e eu comecei a olhar essa questão de consumir mais conteúdo de mídias diversas, eu passei a enxergar as redes sociais como uma porta de entrada para o conhecimento. Então, por exemplo, vi um post legal lá no Instagram falando sobre um conceito interessante. Ao invés de eu pegar e ler aquele post e me sentir 100% informada, eu posso procurar mais material sobre isso. Eu posso procurar palestras aqui na minha cidade sobre esse determinado assunto. Eu posso conversar com as pessoas sobre esse assunto para poder entender outros pontos de vista e ganhar mais conhecimento. Eu posso ler livro, eu posso escutar podcasts, enfim, consumir conteúdos de mídia diversa para o nosso cérebro se acostumar com diferentes formas de aprendizado. E aí, gente, como eu não dou ponto sem nó, eu coloquei aqui na descrição do vídeo quais são as fontes que eu usei para poder estudar, né, sobre esse conteúdo. Então tem vídeo da Djamila, tem artigo da onde eu retirei essa frase do início do vídeo, tem a minha inspiração, a Nathalie Neri. Inclusive, Nathalie, se você ver esse vídeo, beijos pra você, beijos pro Jonas e pro Robson Felipe também. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e até a próxima!